Evelyn, à margem da luz. Ato 1. A mordida e o silêncio. Franklin, Massachusetts. Outubro de 1976. A cidade parecia ter sido pintada com tons de ferrugem e ouro. As árvores que cercavam a Jefferson Elementary School dançavam ao sabor do vento gelado, derrubando folhas que se acumulavam como pequenos incêndios sobre o cimento. O sino da escola tocava grave e preguiçoso, como se ele mesmo estivesse cansado. Evelyn Moore, com suas 2 tranças mal feitas e um caderno pressionado contra o peito, descia os degraus da entrada principal sozinha. Era quinta-feira e a maioria das crianças já havia corrido para casa. Mas Evelyn ficava, às vezes por escolha, às vezes porque ninguém parecia sentir sua ausência. Ela era daquelas crianças que falam baixo, que observam mais do que participam. As outras meninas a achavam esquisita, mas Evelyn nem se importava tanto. Havia algo nela que parecia de outro tempo, um jeito meio distante, como se a cabeça estivesse sempre a quilômetros do corpo. A sala do Sr. Greaves ficava no corredor velho, perto da biblioteca. Era o professor novo e, diferente dos outros, ele tratava Evelyn como se ela fosse interessante. Fazia perguntas difíceis, contava histórias reais sobre guerras, impérios e reis decapitados. Os olhos dele tinham uma coisa estranha, não assustadora, mas intensa, como se escondessem algo enorme. Naquela tarde, Evelyn ficou para terminar um trabalho sobre a Guerra Civil. A chuva batia contra as janelas com força e a escola parecia vazia demais. O relógio marcava 17h04, quando o Sr. Greaves se aproximou. Você acredita em monstros, Evelyn? Ele perguntou casualmente, como quem pergunta se ela gosta de chocolate. Ela deu um sorrisinho. Monstros debaixo da cama? Ele olhou para a janela. Monstros de verdade. Aqueles que vivem em silêncio, no meio das pessoas, que parecem normais, mas não são. Ela hesitou. A ponta do lápis quebrou. Eu acho que talvez exista coisa que a gente não entende ainda. Tipo os dinossauros antes de descobrirem os fósseis. O Sr. Greaves sorriu, um sorriso triste. Então se aproximou, agachando-se perto da cadeira dela. Você é esperta, Evelyn. Esperta demais para sua idade. Por isso eu preciso que você entenda que o que vai acontecer agora não é culpa sua. Antes que ela pudesse reagir, ele tirou uma pequena lâmina do bolso. Parecia algo antigo, de metal escurecido. Evelyn tentou se levantar, mas ele foi rápido. Um corte, um sussurro estranho em latim e então a dor. Um sopro quente no pescoço. Um arrepio violento que percorreu sua espinha. E depois o escuro. Quando acordou, o teto da sala parecia girar. A chuva ainda caía, mas o Sr. Greaves havia desaparecido. No lugar dele, apenas uma pequena anotação no quadro negro. O tempo é um círculo. Cuidado com o que nasce na sombra. Evelyn levou as mãos ao pescoço. Havia 2 marcas, pequenas mas vivas, como se ainda doessem. Na manhã seguinte, Evelyn acordou como se tivesse atravessado um inverno inteiro dentro do corpo.
As cobertas estavam secas, mas ela tremia como se estivesse febril. A luz que entrava pela janela parecia cortante demais, grossa como navalha. Piscou várias vezes antes de se levantar. O pescoço doía. As 2 marcas estavam lá, mais vermelhas do que na noite anterior. Pontos precisos, como as presas de um animal muito pequeno. Ela foi até o banheiro e ligou a luz fluorescente. Encostou-se na pia branca, olhou para o espelho e ficou parada por um instante. Sua imagem estava ali, mas turva. Havia algo errado no reflexo, como se não houvesse nitidez, como se ela estivesse atrás de um vidro engordurado. Aproximou-se mais. Os olhos pareciam mais escuros, a pele pálida de um jeito doente, e o hálito não cheirava mais como antes. Era mais denso, mais frio. Ela desligou a luz e voltou para o quarto. Evelyn! A voz da mãe veio do andar de baixo. Hora de se aprontar. Já são quase 7. Bom, não estou muito bem. Ela respondeu quase sussurrando. O quê? Eu acho que estou com febre, mãe. Silêncio. Depois, passos na escada. A mãe entrou no quarto com expressão preocupada. Tinha o cabelo preso num coque apressado e vestia o uniforme de enfermeira. Encostou as costas da mão na testa da filha. Tá fria. Mas eu tô com dor de cabeça. A mulher suspirou. Vai ter que ficar sozinha. Vou tentar sair mais cedo hoje. Evelyn apenas assentiu. A mãe lhe deu um beijo na testa, meio distraído, e saiu. E então, Evelyn ficou em silêncio, ouvindo o motor do carro se afastar pela rua de cascalho. Ficou o dia todo na cama. Dormia e acordava em ciclos confusos. Sonhava com folhas vermelhas caindo, com dentes brancos em bocas que não sorriam. Às vezes, abria os olhos e sentia o quarto girar, como se algo invisível se movesse ali dentro. Na segunda-feira, voltou à escola. Aparentemente, o professor Greaves havia pedido demissão. A vice-diretora informou aos alunos que ele teve uma emergência familiar e que seria substituído por uma professora chamada Miss Carmichael, uma senhora animada, com voz de rádio AM e perfume forte. Evelyn não prestou atenção nas aulas. O mundo parecia embaçado. O som das vozes era mais grave, como se estivessem longe. Mas ela ouvia outras coisas agora, pequenos batimentos, como o som de dedos tamborilando na madeira. Ouviu o zumbido do coração das pessoas. Era sutil, mas presente. Na aula de educação física, recusou-se a correr. A simples ideia de sentir o corpo pulsar era incômoda. Na hora do almoço, olhou para o sanduíche de manteiga de amendoim e geleia e sentiu náusea. O cheiro a enjoava. Mais estranhamente, o suco de uva parecia mais interessante, espesso, quase vermelho. Ela começou a se esconder no banheiro depois do recreio. Ficava lá sentada na privada com a porta trancada, os olhos fechados, tentando não ouvir os batimentos dos outros. No fim da semana, Evelyn deixou de ir à escola. A mãe notou a mudança. Tá tudo bem, filha? Não sei. Quer que a gente vá ao médico? Ela hesitou. Eles não vão entender. A mãe a olhou com uma expressão estranha, mas não insistiu. Evelyn notou que ela evitava mais contato agora. Talvez fosse paranoia, ou talvez sua pele estivesse mesmo ficando mais fria a cada dia. Num sábado à noite, Evelyn estava deitada no tapete da sala, vendo TV sozinha. Columbo passava com interferência. A mãe havia saído para o plantão no hospital. Quando o detetive apareceu na tela com seu sobretudo e charuto, Evelyn sentiu algo estranho. Um cheiro vindo do próprio corpo. Um tipo de cheiro metálico que não reconhecia. Tocou o próprio braço.
Estava gelado como o mármore do cemitério da cidade. Ela se levantou, cambaleando, e foi até o espelho do corredor. Dessa vez, o reflexo não estava apenas turvo, estava distorcido. Seu rosto parecia levemente alongado, como se os traços estivessem se afilando. Os olhos estavam fundos, com um brilho esverdeado que nunca estivera ali. Os lábios mais pálidos e os caninos, discretamente mais alongados. Ela se afastou com um susto, quase tropeçou no tapete. Encostou-se à parede e respirou fundo. A respiração era rasa, controlada. Seu coração batia muito devagar. Era real. Tudo aquilo estava acontecendo. Evelyn passou a madrugada acordada, sentada no escuro, com os joelhos junto ao peito. Quando o sol começou a nascer, ela desceu até a cozinha. Pegou um papel e começou a escrever. Não sabia por quê, só precisava registrar. Como um bilhete para si mesma no futuro. Não sei o que ele fez comigo, mas não sou mais como antes. Acho que tô morrendo, ou tô virando alguma outra coisa. Dali em diante, começou a anotar os horários dos sintomas, as variações do pulso, a duração das tonturas. Passou a estudar o próprio corpo como quem observa um animal raro numa jaula invisível. E, no fundo, ainda esperava que o Sr. Greaves voltasse, que dissesse o que ela precisava saber, que explicasse o que era, o que fazer. Mas ele nunca mais deu sinal. Evelyn estava sozinha. Ato 2. A sede e o instinto. O tempo passou diferente depois da mordida. Os dias não eram mais dias. Eram apenas períodos de luz forte demais, nos quais Evelyn se escondia embaixo das cobertas, sentindo o mundo ferir. As noites, por outro lado, vinham como um alívio, frias, silenciosas, mais parecidas com ela. Mas até a noite já não era como antes. Agora parecia mais viva. A sede no início era uma pontada leve, um desconforto fundo, como quando se está muito tempo sem comer. Mas ao longo das semanas aquilo se tornou uma urgência. Não doía exatamente, mas tomava conta. Crescia devagar e depois explodia de uma vez, como se tivesse um animal preso dentro dela batendo nas grades. Evelyn tentou se forçar a comer comida normal. Sopa de tomate, cereal com leite, pão com geleia, mas tudo tinha gosto de papelão molhado. Às vezes engolia só para agradar a mãe. Depois vomitava em silêncio no banheiro. Em uma dessas madrugadas de náusea, a menina olhou para o próprio vômito escorrendo no ralo e sentiu vergonha de existir. Ficou ali ajoelhada, os olhos fixos no chão, as mãos trêmulas, o estômago ainda vazio, a garganta seca, a boca formigando. Na semana seguinte, ela teve seu primeiro sonho com sangue. Estava em um campo coberto de neblina. Ao longe, um cervo bebia água de um lago escuro. Evelyn se aproximava devagar, quase flutuando. E quando o cervo virava a cabeça, já era tarde. Ela saltava em cima dele com força impossível, cravando os dentes no pescoço. A sensação era tão boa que ela acordou encharcada de suor frio, respirando como quem tinha corrido por horas. Ela sabia que aquilo não era só sonho. No dia seguinte, enquanto voltava de uma caminhada solitária pelas ruas da cidade, Evelyn parou na frente do Hospital Municipal de Franklin. Ficava a 4 quarteirões de casa. A mãe dela trabalhava lá há anos. O prédio era grande, retangular, feio. Tinha cheiro de éter e borracha e janelas que nunca abriam. Mas Evelyn entrou. Foi como se os pés se movessem sozinhos. Caminhou entre os corredores com passos pequenos, olhando tudo como quem estuda um labirinto. Subiu 2 andares pela escada de serviço. Passou pela ala da maternidade, pela radiologia. No terceiro dia em que repetiu essa rotina, encontrou uma porta com a placa Banco de Sangue, acesso restrito. Ela ficou ali parada, só escutando.
Do lado de dentro, o som de uma geladeira grande e o tic-tac de um relógio de parede. Duas enfermeiras conversavam mais adiante. Evelyn se escondeu atrás de um carrinho de lençóis. Esperou. Observou a troca de turnos. Ela começou a estudar o hospital como se fosse um mapa vivo. Criou mentalmente os caminhos mais silenciosos. Os horários em que o segurança cochilava na recepção, os armários que não trancavam direito. Na quinta noite já passava das 9. Evelyn usava um casaco largo da mãe e óculos escuros. Carregava uma sacola de papel dobrada dentro da bolsa. Esperou atrás da máquina de refrigerantes até a última enfermeira sair. Quando teve certeza, empurrou a porta. O cheiro a atingiu como uma bofetada. Ferro, plástico e frio. Era um cheiro que agora ela reconhecia e desejava. As bolsas de sangue estavam organizadas em prateleiras dentro de um refrigerador. Tipos diferentes, datadas. Ela não sabia o que significavam os códigos. Escolheu uma ao acaso. Tentou puxar o lacre com as mãos, mas era difícil. Acabou mordendo. O sangue escorreu pela lateral da boca. Era espesso, doce, metálico, aveludado. O alívio foi tão imediato que ela chorou. Caiu de joelhos no chão e chorou como se fosse uma criança normal. Mas ela não era mais normal e sabia disso. Mas por alguns minutos, sentiu que estava viva de novo. Pegou duas bolsas, escondeu uma na mochila, limpou o chão como pôde, tremendo, e saiu correndo pelos corredores. Voltou para casa a pé. Sentia-se elétrica, em chamas por dentro. E ao mesmo tempo, calma, como há semanas não ficava. Depois disso, passou a visitar o hospital 2 vezes por semana. Aprendeu a trocar as etiquetas das bolsas para ninguém perceber. Trazia as embalagens vazias de volta, escondidas no lixo do fundo da escola. Era um plano simples e funcionava. Mas a sede voltava cada vez mais rápido. E com ela vinham os pensamentos. Um dia algo deu errado. No refeitório da escola, uma colega, Sarah Whitman, uma menina ruiva de sua classe, cortou o dedo ao abrir uma lata de pêssego. Um corte pequeno, mas suficiente para pingar sangue no chão. Evelyn congelou. O mundo ficou em câmera lenta. O som da televisão, das vozes, dos talheres, tudo desapareceu. Só existia aquele cheiro, aquele vermelho vivo escorrendo sobre a mesa. Sentiu os músculos se tensionarem. As mãos se fecharam como garras. O estômago gritou. Deu um passo, depois outro. Quando percebeu, estava do lado da menina. A respiração de Evelyn saía quente. Os olhos brilhavam. Sarah olhou e disse, "Você tá bem?" Evelyn piscou confusa. Os dedos da menina estavam estendidos, ainda pingando. O cheiro era um convite. Ela se afastou de repente, tropeçando, quase correndo para fora do refeitório. Foi direto para o banheiro, onde vomitou bile escura. Ficou lá, ajoelhada no chão, soluçando, se batendo na própria cabeça com raiva. Você não é um monstro. Você não é um monstro. Você não é um monstro. Mas era. Ela olhou para as próprias mãos. Os dedos finos, frios, firmes demais para uma criança. Os olhos no espelho do banheiro estavam mais escuros do que nunca. Os caninos salientes, o rosto magro. Ela sabia que não conseguiria continuar fingindo por muito tempo. Naquela noite, ela não voltou mais à escola. Mentiu para a mãe. Disse que queria estudar em casa, que se sentia diferente. Usou palavras vagas, inventou um medo social, um mal-estar. A mãe, cansada demais dos turnos dobrados, não insistiu. É minha filha, sim. Ela tem ficado doente com frequência. Não tem ido à escola, é só isso. Os policiais agradeceram, mas Evelyn sabia que aquilo não ia durar. Estava chamando a atenção. Precisava sumir, pelo menos por um tempo. Naquela noite, deixou um bilhete escondido no fundo do diário. Se eu for embora, não é porque não amo você.
É porque não quero machucar ninguém, nem você, nem ninguém. Mas ela não foi embora. Ainda não. Havia uma coisa que aprendia: a lembrança de quem ela tinha sido. Enquanto essa memória existisse, ela resistiria. Dezembro chegou. A neve cobriu a cidade. Evelyn só saía depois da meia-noite, andando pelas ruas como uma sombra entre as casas. Observava os postes, os quintais cobertos, os pinheiros com lâmpadas coloridas. Observava pessoas normais com vidas normais. Sentia saudade da escola, do som dos livros sendo abertos, dos armários enferrujados até dos rangidos da escada. Ela não era mais parte daquilo, mas ainda lembrava. Uma noite se aproximou da escola vazia. Pulou o portão com leveza anormal. Caminhou pelo pátio em silêncio. Sentou na arquibancada da quadra, ouvindo o vento. Lembrou da risada de Sara, do cheiro da merenda, dos trabalhos com cola e purpurina. Lágrimas escorreram, mas elas eram geladas. No Natal, Evelyn ficou no sótão. Ouvia a mãe rindo no telefone, preparando algo na cozinha. O cheiro da ceia subia pelas frestas, mas agora era só perfume distante. Evelyn não comia há um mês, só sangue. E mesmo assim continuava de pé, mais viva do que qualquer doente, mais morta do que qualquer criança. Escreveu outra página no diário. A infância terminou. Ninguém avisou. Um professor me deu um presente que eu nunca quis. Agora sou uma coisa que não dorme direito, que não sente calor, que observa sem ser vista. Talvez um dia eu aprenda a viver assim. Mas hoje só sei esperar. Naquela noite, desceu em silêncio até a sala. A mãe dormia no sofá, a TV ligada num especial de fim de ano. Evelyn ajoelhou-se ao lado dela. Observou o rosto adormecido, o peito subindo e descendo. Queria encostar. Queria dizer: eu ainda sou sua filha, mas não conseguia. Era como se um vidro os separasse. Em vez disso, deixou um desenho dobrado no tapete. Um retrato das duas, de mãos dadas, feito a lápis. A Evelyn, no desenho, sorria. A real desapareceu antes do sol nascer. Nos meses seguintes, houve rumores pela cidade. Algumas pessoas disseram ter visto uma menina andando pelos trilhos do trem à noite. Outras juravam que alguém havia invadido uma ambulância e sumido com o conteúdo. O velho zelador do hospital dizia que havia olhos verdes brilhando na escuridão do depósito de sangue. Ninguém acreditava nele, mas a mãe de Evelyn, às vezes, acordava no meio da madrugada e sentia o perfume da filha no quarto. Encontrava a janela aberta. E certa vez, ao regar as plantas do quintal, achou um novo bilhete escondido sob um vaso. Eu ainda sou eu. Só preciso de tempo. Um dia a gente conversa. Com amor, Evelyn. Fim.